Sejam muito bem-vindos e hoje daremos continuidade ao nosso estudo da Bíblia Sagrada. Estamos no livro de Êxodo, capítulos 23 e 24. E o capítulo 23 começa da seguinte maneira: Não espalhe uma notícia falsa. Não coopere com uma pessoa má, dando um testemunho mal intencionado. Não vá atrás da multidão para fazer o mal. Ao prestar depoimento, você não deve perverter a justiça para apoiar a multidão. Seja imparcial na causa que envolve uma pessoa pobre. O que significa ser imparcial? Significa que você não deve dar preferência a alguém, nesse caso aqui, por ela ser pobre. Em outros versos veremos que você também não pode dar preferência a alguém por ela ser rica, mas que deve todos serem tratados da mesma maneira. Verso 4. Se você encontrar o touro ou o jumento do seu inimigo andando perdido, leve-o de volta a ele. Se vir o jumento de alguém que o odeia caído sob a carga, não vá embora sem prestar ajuda. Ajude o dono a soltar o animal. Não perverta a justiça na causa do pobre que vive em seu meio. Ou seja, aqui no verso 6 está dizendo para não darmos vantagem àquele que é mais rico só pelo fato de ser mais rico. E no verso 3 não podemos dar vantagem ao mais pobre pelo fato dele ser pobre, por sentirmos pena dele, mas que devemos tratar todos de igual maneira. Não se envolva em acusações falsas e não mate o inocente, pois não vou declarar justo quem fizer o mal. Não aceite suborno, pois o suborno cega os sábios e pode distorcer as palavras dos justos. Não oprima o residente estrangeiro. Vocês sabem o que é ser um estrangeiro, porque vocês foram residentes estrangeiros na terra do Egito. Vale ressaltar que aqui Deus está dando uma ordem ao seu povo que ele tirou do Egito, que estava sendo escravizado no Egito. E esse povo é a nação de Israel. E que eles não poderiam tratar mal os estrangeiros que viessem até eles, porque eles também já foram estrangeiros na terra de outros. Semeie a sua terra e recolha os seus produtos por 6 anos, mas no 7º ano não recolherás o produto da terra, para que os pobres do seu povo comam e também os animais selvagens. Agora no verso 12, você deve fazer seu trabalho por 6 dias, mas no 7º dia não deve fazer nenhum trabalho, para que o seu touro e o seu jumento descansem, e o filho da sua escrava e o residente estrangeiro se revigorem. Tenham o cuidado de fazer tudo o que eu lhes disse. Não mencionem o nome de outros deuses, não se ouça dos seus lábios o nome deles. E Deus diz isso porque naquela época o paganismo era muito forte e todos acreditavam em muitos deuses. E os versos se seguem, e agora, a partir do verso 22, se você obedecer fielmente a minha palavra e fizer tudo o que eu disser, tratarei com hostilidade os seus inimigos, e me oporei aos que se opuserem a você, pois o meu anjo irá à sua frente, e eu os eliminarei. Não se curve diante dos deuses dessas nações. Aqui ele faz referência às nações dos amorreus, dos hititas, dos perizeus, cananeus, heveus, jebuseus, dentre outros que haviam perto da nação de Israel. E também não imite as suas práticas. Pelo contrário, destrua-os e quebre em pedaços
as suas colunas sagradas. Sirvam a Deus, e Ele abençoará o seu pão e a sua água. Removerei as doenças do seu meio. Na sua terra, as mulheres não sofrerão aborto, nem serão estéreis, e eu darei a você uma vida longa. E aqui no verso 27, Deus diz à nação de Israel que enviarei na sua frente o medo de mim, e porei em confusão todos os povos que você enfrentar, e farei com que todos os seus inimigos sejam derrotados e fujam de você. Futuramente veremos que isso de fato acontece. Todos que se levantarem contra a nação de Israel serão destruídos. Mas esse fato demorou ainda um tempo, até que todos os inimigos da nação de Israel fossem destruídos. No verso 29 temos: não os expulsarei de diante de você num só ano. Ou seja, Deus não venceria os inimigos de Israel em apenas um ano, para que a terra não fique desolada e os animais mais selvagens não se multipliquem e venham contra você. Eu os expulsarei de diante de você aos poucos, até que você se torne numeroso e tome posse da terra. Essa terra seria a terra de Canaã, a terra em que a nação de Israel passaria a morar futuramente, já que no momento eles se encontram nas redondezas do deserto, sem rumo fixo. Peregrinos são eles no deserto, mas Deus promete uma terra para eles. Na verdade, Deus prometeu isso primeiramente a Abraão e para sua descendência. De Abraão veio Isaque, de Isaque veio Jacó, de Jacó veio José, de José e de seus irmãos, filhos de Jacó, vieram a nação de Israel, que é essa que se encontra aqui no deserto. Dando continuidade, Deus diz que estabelecerá os limites do território deles por toda aquela região que eles conseguem enxergar. E pede para que eles não façam pacto nenhum com o povo daquela região, nem com os seus deuses, pois todos daquela época, das nações ao redor, acreditavam em vários deuses. E eles não devem morar com vocês, para que não façam vocês cometerem pecado. Futuramente veremos que a nação de Israel desobedece a esses conselhos e se unirá a eles e aos seus deuses. E aqui concluímos o capítulo 23 e agora veremos um pouco do capítulo 24. Agora, no capítulo 24, Deus pede a Moisés que ele, mais 70 anciãos e mais alguns, venham até perto do monte. Porém, apenas Moisés suba para conversar com Deus. E esses viram o Deus de Israel. Sob os pés dele havia o que parecia ser um piso de safira, puro como os próprios céus. Ele não feriu os homens de destaque de Israel, que eram os anciãos, que ele pediu para que subisse juntamente com Moisés, mas que permanecesse ao longe. Eles tiveram uma visão do verdadeiro Deus e comeram e beberam. O que podemos notar aqui é que eles tiveram uma visão de Deus, do verdadeiro Deus, porém, eles não viram Deus face a face, pois depois veremos que nem mesmo Moisés viu a face de Deus, porém o viu de costas, em que Deus havia aparecido a ele em uma nuvem espessa. Na verdade, ninguém nunca viu Deus, pois a sua grandeza é suprema, e aquele que o visse certamente morreria. E ele enfatiza isso em muitos versos. O que aconteceu aqui é que eles viram uma visão de Deus.
de alguma maneira, Deus fez com que eles pudessem o enxergar, mas não da maneira que Deus de fato é. Já que não podemos simplesmente reduzir o Deus Criador do universo a um mero ser humano. Seja como for, o fato é que eles não chegaram a ver Deus com a sua glória, com toda a sua glória. Futuramente veremos que João, o apóstolo, terá uma visão de Deus no livro de Apocalipse, e ele cai como morto, e isso porque era apenas uma visão. Se fosse presencialmente, o corpo dele, a mente dele não suportaria e morreriam. E também como há um verso que diz: ninguém nunca viu Deus. Isso está no livro de João, capítulo 1, verso 18. E a partir do verso 12, Deus diz para que Moisés suba até o monte Sinai, pois quer lhe entregar as leis e os mandamentos em tábuas, escritas em tábuas. E então Moisés subiu ao monte, enquanto a nuvem cobria o monte. E a glória de Deus permaneceu sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. No 7º dia, de dentro da nuvem, Deus chamou Moisés. E de longe, os israelitas viam o que estava acontecendo, observando a glória de Deus, que parecia um fogo consumidor no cume daquele monte. Então Moisés entrou na nuvem e subiu ao monte. E Moisés ficou no monte 40 dias e 40 noites. E aqui, finalmente, concluímos o capítulo 24, juntamente com o capítulo 23. Até o próximo vídeo.